bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso. Eu sou a professora Rosane Belé e nós vamos ver hoje análise de cargos e salários. Isso é bastante interessante, vocês não acham? Análise de cargos e salários. Gente, vou começar, como diz o outro, do começo com vocês. Quando vocês são entrevistados para um emprego, quando vocês se dirigem a uma empresa, a uma vaga de emprego, e vai pergunta para cá, pergunta para lá, análise de currículo, vai chegar uma hora em que vocês querem saber duas coisas. Qual vai ser ocupado de vocês e outra bastante importante, qual vai ser o salário de vocês dentro da empresa. Posso perguntar, professora? Claro que pode. Eu sempre digo, podemos perguntar tudo, desde que seja feito num bom tom, numa pergunta calma, sem ofensas, num tom de voz tranquilo. Vocês podem perguntar sim, sem problema nenhum. Qual o cargo que eu vou ocupar? Quais as funções que eu vou exercer? Qual vai ser o salário que eu vou perceber no final do mês? Sem problema nenhum, vocês podem perguntar. É o direito de vocês, de todo o trabalhador, ter todas as informações antes de começar um trabalho. E vocês, se estiverem do outro lado da mesa, se vocês estiverem no papel daquele que está inquirindo o candidato, daquele que está entrevistando o candidato, um aviso da professora. Já deixe isso claro para ele. Já diga para ele na hora da entrevista, olha, você vai exercer as funções assim, assim, assado, você vai exercer o cargo tal, o salário vai ser tal. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que eles ficam constrangidos de falar no salário. Gente, salário faz parte. Salário não é feio falar em remuneração, em salário. Sabe por quê? Se vocês forem ver no direito, se vocês forem ver literalmente o que é salário, vamos traduzir? A professora vai falar aqui para vocês. Salário é o valor pecuniário pela contraprestação do serviço. Difícil, né? Não, mas é bem simples. Serviço prestado, valor pago. Então não é feio perguntar não, de jeito nenhum. E muitas vezes o entrevistador, na corrida, na pressa, esquece de falar. Vou dizer para vocês, ó, cá entre nós, tem entrevistador que pode usar da má fé e não falar do salário ao contratar o colaborador, porque às vezes o salário é um pouco baixo, é um valor que não está adequado ao mercado, então ele não quer falar, mas quer contratar a pessoa, então não toca no valor. Então vocês perguntem, sem problema nenhum, ok? Vamos começar a nossa matéria? Então vamos lá. Vamos falar então o que é cargo. Nós estamos falando até agora, né? E nós vimos na televisão, nós vimos em revista, nós vimos em jornais, fulano ocupou o cargo de... Eu vou ocupar um cargo de real importância, não sei. Vamos saber o que é cargo, gente? Eu acho que nós temos que primeiro ver o que significa o cargo. Segundo Chiavenato, cargo é um conjunto de deveres e responsabilidades. Cargo é deveres e responsabilidades desempenhadas por uma única pessoa e que ocupa um lugar formal dentro do organograma da empresa. Então, gente, o cargo não é só um nomezinho no papel, não. Não é só um nomezinho lá no organograma da empresa ou para fazer bonito. É um conjunto de deveres e responsabilidades. Então prestem atenção, vocês uma hora ou outra vão ter que responder sobre isso, sobre os seus deveres e responsabilidades, tá? E nós vamos falar também agora, vamos descrever esse cargo? Vamos dizer assim, eu fui contratada para a empresa ABC e vou ocupar o cargo de diretora financeira, estou bem, né? Diretora financeira. Aí você vai me perguntar assim, mas o que
faz uma diretora financeira? O que é uma diretora financeira? Então, a hora que eu disser para vocês o que é uma diretora financeira, eu vou estar descrevendo o cargo. Então, vamos lá. A definição: descrição de cargo é a enumeração das tarefas ou atribuições que compõem o cargo. Não ficou complicado, né? Então, cargos são os deveres e responsabilidades que eu desempenho. E a descrição de cargo são as enumeradas, são as tarefas que eu tenho que compõem aquele cargo, ok? Então, vamos dar a seguir. A descrição de cargo, gente, quando nós formos entrar numa empresa, digamos que você, meu querido aluno, você se formou, você tem o seu certificado bem bonito, você entra numa empresa e você diz assim: eu vou fazer, essa empresa está um pouquinho bagunçada, eu vou dar uma ordem aqui nessa empresa, eu vou colocar o meu sinal aqui nessa empresa e vou começar a fazer uma descrição de cargo, vou começar a elencar os cargos dessa empresa, para futuramente, quem sabe, fazer um plano de cargos e salários. Para fazer isso, eu tenho que saber a descrição do cargo e o que é cargo. Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem um questionário, vocês podem ir mandar esse questionário via online, pode fazer um questionário de papel mesmo, vocês podem várias formas, onde vocês vão perguntar para cada pessoa que está exercendo determinado cargo exatamente isso aqui. E vai perguntar, vai investigar o que determinada pessoa faz, com perguntas simples. O que você vai querer saber com isso, daquele cargo? Você vai querer saber o detalhamento daquelas atribuições. Voltando ao meu exemplo, eu sou diretora financeira. Digamos que você entrou nessa empresa onde eu estou trabalhando, onde eu sou diretora financeira, e você vai querer saber, detalhar o meu cargo. E você vai colocar lá no papel, diretora financeira, o cargo. E você vai fazer uma descrição desse cargo. O que você vai perguntar para mim, Rosane? Rosane, o que você faz? Com esta pergunta, eu vou dar um detalhamento das minhas atribuições. Eu vou dizer para você tudo o que eu faço no meu dia a dia. Entendeu? Então, a perguntinha principal: o que o ocupante faz? Depois, você vai perguntar quando você faz. Digamos que aqui no detalhamento das atribuições, eu, como diretora financeira, eu faço uma conciliação bancária. Eu checo as contas do banco, certo? É um detalhamento das minhas atribuições. Aí você vai perguntar para mim, querido aluno, quando você faz isso? Você está querendo saber a periodicidade da execução. Você quer saber o seguinte: Rosane, quantas vezes você faz isso? É todo dia? 2 vezes por dia? 2 vezes por semana? 1 vez por semana? 1 vez por mês? Periodicidade, ok? A outra perguntinha: você faz isso? Você quer saber que métodos são usados para a execução dessa tarefa. Por exemplo, eu vou fazer conciliação bancária. Eu vou checar as contas do banco com o movimento que eu tenho das despesas e entradas da minha empresa. Que mecanismos eu faço, que métodos eu uso para fazer isso? Eu uso um computador, eu uso uma planilha, eu vou dizer que método, como é que eu faço. A outra perguntinha: por que é que você faz? Você quer saber que objetivos você quer com esse cargo. No meu caso, eu sou diretora financeira. Por que é que eu estou fazendo isso? Para verificar se não tem nenhum furo financeiro,
para verificar, no caso aqui, se alguém está roubando a empresa. Se alguém roubar, fica feio, né, gente? Desculpe. Se alguém está lesando a empresa, se estão usando de má fé, não é verdade? Então, entenderam, gente? Quando vocês vão fazer uma descrição de cargo, vocês fazem essas perguntas. O que o ocupante faz, quando faz, como faz e por que faz. Assim fica mais fácil de entender, não é verdade? Vamos seguir aqui. A descrição de cargo também contém o título do cargo, né? Diretora financeira, a posição no organograma. Lá no desenho do organograma, eu vou colocar que nível de cargo que eu estou, se eu estou em subordinação, se eu sou subordinada a alguém, se eu sou de supervisão, aonde que eu estou localizada no desenho do organograma. E vou colocar também as tarefas do cargo, tudo aquilo que eu executo todos os dias com a minha periodicidade, certo? Agora nós vamos falar sobre a análise do cargo. Nós vamos analisar este cargo. Nós vamos analisar a diretora financeira. E o que é que o Chiavenato nos diz? Que são requisitos que o cargo impõe ao seu ocupante. O que isso quer dizer? Bom, se eu estou no cargo ou pretendo ocupar o cargo de diretora financeira, eu vou analisar esse cargo. E segundo o que Chiavenato me diz, ele diz assim, que requisitos que o cargo impõe para o seu ocupante. Então, para eu ocupar o cargo de diretora financeira, pressupõe que eu tenho que ter alguns pré-requisitos. Vamos pensar aqui, eu como diretora financeira, vamos ver, eu devo ter um raciocínio lógico, não é verdade? Eu devo ser boa com números, né? Coisas do gênero. Vamos ir adiante? Ele determina os pré-requisitos qualificativos, como eu estava falando, responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo para o seu desempenho adequado. Então, digamos que eu vou ser candidata a diretora financeira e lá na análise do cargo, previamente diz assim, que para ser diretora financeira, qualquer pessoa, não exatamente a Rosane aqui, mas qualquer pessoa tem que ter, vamos supor, nível superior em administração ou ciências contábeis, tenha que ser uma pessoa confiável, tenha que ter responsabilidade, tenha que ter raciocínio lógico. Estão entendendo, gente? Olha aqui o que diz, determina os pré-requisitos que essa pessoa precisa ter para ocupar esse cargo. Estão conseguindo pegar? Estão conseguindo entender o raciocínio? Então vamos em frente. Olha aqui, fatores de especificação. São as instruções essenciais que eu preciso ter, gente. Tudo isso são chamados de requisitos mentais. Então, se para eu exercer o cargo de diretora financeira, eu preciso ter experiência anterior, eu preciso ter como, por exemplo, iniciativa, adaptabilidade ao cargo, aptidões, instrução essencial, quer dizer, todas essas aqui, se for inerentes àquele cargo, são chamados de requisitos mentais. Isso não só para esse cargo, tá, gente? São para qualquer cargo que exija experiência anterior, iniciativa, adaptabilidade ao cargo, aptidão e instrução essencial, são chamados de requisitos mentais. Por quê? Porque puxa da minha mente, não é do meu físico. Eu necessito disso aqui para exercer o meu cargo, certo? Vamos adiante. Em contrapartida, tem alguns cargos, meus queridos alunos, em que a minha aptidão física, os meus requisitos físicos são mais exigidos que os meus requisitos mentais, como, por exemplo, concentração visual, destreza ou habilidade, esforço físico ou compleição física, quer dizer, um tipo físico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá?
Se eu trabalho numa empresa que ela é muito grande, ela ocupa uma área muito grande, extensa, e ela tem muitas escadas, não tem elevador. Eu poderia contratar, gente, uma pessoa idosa? Não vou levar aqui, gente, não entendam por gentileza, não estou falando de modo algum depreciando ninguém, estou falando em compreensão física. Vocês acham de sã consciência que um idoso iria aguentar o tamanho da empresa e subir e descer a escada constantemente? Para determinados cargos eu não poderia contratar. E eu tenho que levar isso em conta na hora da minha contratação. E isso não é de jeito nenhum que eu estou depreciando um ou outro. Isso faz parte na hora da minha contratação e eu tenho que analisar. Se, por exemplo, eu tenho que ter muita concentração visual, eu tenho que prestar muita atenção com os meus olhos, eu vou contratar alguém que usa um grau muito grosso dos olhos, de óculos, gente? Não posso. Ah, professora, mas isso é preconceito. Não é, gente. Não é. Porque se eu contratar uma pessoa assim, ela não vai dar certo. Vocês estão conseguindo entender? Não é preconceito nenhum. Eu tenho que avaliar os requisitos físicos de acordo com o cargo que está sendo exigido. Isso estou dizendo para vocês aqui, ó, papo meu com vocês, um segredinho aqui, ó. Isso é uma coisa muito sigilosa. Quem analisa isso, fica uma coisa muito particular do departamento. Nós não saímos por aí falando dentro da empresa, porque algumas pessoas podem dizer, pode ser a determinada pessoa não foi contratada por isso, por aquilo. Não, gente, é porque nós temos técnicas para avaliar. Nós estamos avaliando tecnicamente, ok? É a mesma coisa que eu for contratar uma pessoa para trabalhar e ela não for muito amiga dos números. Tem lógica? Não tem. Estão conseguindo entender? Estou sendo clara? Eu acho que sim, né? Então vamos adiante. Fatores de especificação. Para cada cargo, gente, exige um grau de responsabilidade. Acabei de falar para vocês. Quem trabalha, por exemplo, com o RH, que faz toda essa seleção, ele tem que ter uma responsabilidade que é a discrição. Isso faz parte do sigilo do cargo que ele está exercendo. Um exemplo também, quem trabalha com projetos de novos produtos, é uma coisa muito sigilosa. Inclusive, meus queridos alunos, tem determinados cargos que a pessoa, ao exercer aquele cargo, ela assina um documento de confiabilidade. Ela assina esse documento. Que se ela falar qualquer coisa da empresa, fora da empresa, ela vai sofrer uma sanção, ela vai sofrer uma pena. Responsabilidades inerentes ao cargo. Voltamos ao exemplo da professora. Se eu for diretora financeira, eu não posso sair pela empresa falando os números da empresa, não é? Fulano, Joãozinho, a empresa está devendo para todo mundo. Joãozinho, a empresa faturou não sei quantos milhões, olha só, estamos nadando em dinheiro. Posso fazer isso? É claro que não. Então, cada cargo tem a sua responsabilidade com material e equipamento. Se eu recebo um computador para trabalhar, eu tenho responsabilidade sobre ele. Sobre informações confidenciais, sobre métodos e processos, sobre segurança de terceiros. Se eu tenho uma equipe sobre a minha responsabilidade, eu tenho que ter responsabilidade sobre a segurança deles. Eu não posso deixá-los trabalhar sobre, por exemplo, um calor intenso sem nenhuma providência. Não posso deixar que eles sofram penas de ser atropelados, de cair um telhado em cima deles, de jeito nenhum. Supervisão de pessoal, a mesma coisa, contatos internos e externos, com dinheiros, títulos e documentos. Então, todo cargo exige e está inerente nele uma responsabilidade que nós temos que arcar, ok? E quais são as nossas condições
condições de trabalho. Eu também tenho que analisar, gente. Por quê? Porque eu tenho um ambiente de trabalho e eu tenho riscos envolvidos. Eu tenho que saber um exemplo para vocês. Vocês todos, tenho certeza, já foram no supermercado, não é verdade? Todo mundo já foi. O que é que tem no supermercado? Uma câmara fria. Lá estão, né? Frango, peixe, etc e tal. Quem trabalha lá atrás no armazenamento em grande quantidade desses frios todos, trabalha em condições de trabalho com riscos envolvidos. Então, para a segurança do trabalho, eles recebem, inclusive, em valor por causa desse risco. E eu tenho que saber, lá na avaliação do cargo, eu tenho que colocar que aquele cargo tem um determinado risco. Quem trabalha com explosivos, quem trabalha em minas, né? Mina de carvão, mina de cobre, eles têm a condição de trabalho, o ambiente de trabalho tem um risco envolvido e quando ele é contratado ele tem que saber. Inclusive, alguns recebem um valor a mais por causa disso, ok? E quais são os métodos e descrição de análise de cargo? Nós temos alguns métodos que nós nos utilizamos para analisar e descrever esses cargos. Um deles é a observação direta. Como é que é isso? Eu pessoalmente, vou visualmente, vou anotando tudo o que aquele colega está fazendo. É no visual, eu olho e anoto, Então, são dados colhidos por observação visual. Tem a participação ativa do ocupante, aquele que está executando a tarefa, e do analista, que no caso sou eu que estou analisando. É o método mais utilizado, mais antigo e eficiente. Então, eu pego uma prancheta, uma relação de papel e fico analisando efetivamente, diretamente ali, tudo que o meu colega está fazendo. Nós temos também um questionário, gente, que hoje é o que está sendo mais utilizado. São dados colhidos por um formulário preenchido. Nós mandamos, inclusive, até via hoje sistema, né, para cada cargo, e o ocupante preenche esse formulário. Tem a participação ativa do ocupante, porque é ele que vai responder, e passiva do analista. O analista não faz nada, ele só fica esperando o questionário retornar para a sua análise. É o método mais econômico e mais rápido e ideal para executivos, mas ultimamente as empresas estão se utilizando desse método por ser mais rápido e mais prático de ser feito. Eu mando via sistema, via intranet, e os meus ocupantes do cargo respondem o questionário, eu recebo e faço a tabulação de dados. E nós temos também a entrevista. É quando eu chamo um por um dos ocupantes do cargo e tete a tete, como a gente diz, numa conversa amigável, eu vou perguntando para ele como é que ele faz, como é que ele desempenha, como é que é o cargo dele. Então, são dados colhidos com perguntas e respostas verbais. Pode ser aplicado para qualquer cargo e tem a participação ativa dos dois, do ocupante e de quem está analisando. E é o método mais flexível e produtivo. Demora um pouquinho mais, digo por experiência, porque às vezes a conversa se delonga mais, não é verdade? O questionário é um pouquinho mais rápido. E tem os métodos mistos, tem empresas que se utilizam para a verificação, certificação das respostas, usa combinação de um ou mais métodos, aí fica de acordo com cada empresa. Mais uma vez, eu digo para vocês que cada empresa é uma empresa. Não pensem porque deu certo na empresa A, vai dar na minha empresa. Deu certo na empresa lá, não sei aonde, no Rio de Janeiro, eu vou usar aqui na minha empresa. Cada empresa é uma e eu tenho que adaptar sempre a minha empresa, ok?
Gente, quais são as fases da análise desses cargos, né? Como é que eu faço? Eu fiz toda essa pesquisa, né? Ou o questionário, ou a entrevista. Como é que eu faço agora para analisar? Eu tenho que fazer primeiro um planejamento. Sempre. Planejar sempre, gente. Eu vou relacionar os cargos para a descrição. Eu vou elaborar um organograma para esses cargos. Eu vou preparar um cronograma para as atividades. Vou escolher que métodos eu vou usar para fazer essa análise. E depois eu vou selecionar os fatores de especificação. Então, antes de eu fazer a análise dos cargos, eu tenho que planejar como eu vou fazer isso, gente. Nada se faz, gente, nada se faz sem planejamento. Sabe por quê, gente? Porque pode dar errado. Mesmo se planejando, pode haver falhas, imagina sem planejamento. Então verifique antes, porque dentro do planejamento pode haver correções. Se vocês começam a fazer sem planejar, corrigir fica mais difícil. A preparação, gente. Vocês planejaram, né, como vão fazer essa análise, agora vocês vão preparar. Vocês vão preparar o material de trabalho, vão sensibilizar os envolvidos. O que é isso? Vocês vão conversar com as pessoas envolvidas, com os seus colegas. Olha, gente, pode ser numa reunião, pode ser num treinamento, num bate-papo descontraído. Eu vou precisar da ajuda de vocês, eu vou fazer uma descrição de cargos e salários, gostaria da colaboração de vocês. Aquela conversa gostosa que eu sei que vocês vão saber fazer com os colaboradores. E depois vocês vão fazer as coletas dos dados, ok? Essa é a nossa preparação. E aí executamos o planejamento, vimos a preparação, vamos voltar para a execução, que são a coleta dos dados conforme o planejamento, a triagem dos dados obtidos, não é? Eu vou pegar todos os dados que eu peguei e vou selecionar, eu vou fazer uma redação provisória dos cargos. O que é isso? Eu vou pegar cargo por cargo, vou redigir, vou fazer uma coisa bonitinha, mas provisória. Por quê? Porque eu vou mostrar para o meu supervisor imediato. Ó, ficou bom? É isso aqui mesmo? Eu descrevi bem? Tá tudo certinho? É isso aqui conforme esperado? Se eu receber um ok, eu passo para a redação definitiva dos cargos. Então, ficou certo? Planejamento, preparação e a execução, ok? Vamos dar seguimento. E quais são os objetivos? Por que é que nós fazemos uma descrição e análise de cargos? Primeiro, gente, é informação para o recrutamento de pessoal. Quando eu vou recrutar, voltando lá ao comecinho de nossa aula, quando vocês chegam para uma empresa, para fazer um recrutamento, vocês vão lá levar o currículo para preencher determinada vaga. A pessoa lá que está entrevistando vocês, se ela tem na mão uma descrição exata do cargo a ser ocupado, ela já sabe o que ela vai perguntar do entrevistador. Ela já sabe o que querer do entrevistador. Se, por exemplo, ela quer, vamos voltar ao meu exemplo, um diretor financeiro, ela já sabe qual que é a descrição do diretor financeiro, quais as qualidades que ele precisa ter, qual a responsabilidade, o que o diretor financeiro faz, tudo certinho, ele já tem toda a descrição. Então, quando ele vai me entrevistar, no nosso exemplo, ele já sabe o que vai perguntar de mim, ele já sabe o olhar no currículo. Tu tá entendendo? Tá fazendo esse link? É por isso que vai ter informações para o recrutamento de pessoal. Ele vai estabelecer o perfil para a seleção de pessoas. Então a empresa já sabe que perfil ele quer para aquele cargo. Ele sabe que para o diretor financeiro tem que ser uma pessoa assim, 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 assado. Se não for assim, não adianta eu contratar outra. Por quê? Porque eu vou dar com os burros na água. Eu vou pegar uma pessoa para trabalhar por pouco tempo, eu vou ter que demitir essa pessoa, porque não vai dar certo, não está no perfil adequado. É uma fonte de pesquisa para o treinamento de pessoas. Porque quando eu tenho uma análise de cargo, uma descrição, eu sei exatamente que treinamento dar para cada grupo de pessoas, ok?
contribuem para a administração de salários. Lógico, gente, conforme o cargo, conforme a responsabilidade, eu tenho um tipo de salário a ser dado àquela pessoa, não é? Dependendo da atribuição do cargo, se tem mais responsabilidade, se tem menos responsabilidade, se tem mais sigilo, se não tem, tudo depende para avaliar que salário eu vou dar. Facilita a avaliação de desempenho. Claro, quando eu tenho a descrição do cargo, lá diz, lembra no comecinho da nossa aula, o que faz, por que faz, de que modo faz. Então, quando eu vou avaliar o desempenho dessa pessoa, eu já sei tudo o que ela tem que fazer. Então, eu sei avaliar o desempenho dela. E é um guia para o supervisor administrar a equipe. Claro, o nosso líder já sabe o que cobrar daquela pessoa. Ó, fulano, eu estou vendo aqui na descrição do teu cargo que você deveria estar fazendo assim, 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 assado. Você não está fazendo conforme. O que está acontecendo? Vamos sentar para conversar? Então, tá entendendo? Tá fazendo o link? É para isso que serve, para o supervisor administrar melhor a equipe, conhecer melhor a sua equipe. E são dados para higiene e segurança do trabalho. O que tem que ver? Para aí, professora, parou. O que tem que ver higiene e segurança do trabalho com descrição e análise de cargo? Vocês não viram agora há pouco, num slide atrás que eu falei lá, e segurança do trabalho, ambiente do trabalho, eu falei da câmara fria, dei o exemplo, né, da câmara fria, se a pessoa trabalha em mina, se trabalha com explosivo, que ele até recebe um pouquinho a mais, isso tem a ver com higiene e segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho vai se valer da descrição e análise de cargo para avaliar exatamente isso. Viu só quanta importância que tem, meus alunos? Gente, lembrando, nós temos mais detalhes de tudo isso que a professora está falando lá no nosso material que vocês têm anexo para vocês, ok? Não deixem de ler. Vamos seguir. Bom, gente, nós terminamos por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham ficado curiosos, principalmente, em saber mais, que esse tenha sido só um aperitivo para aguçar o conhecimento de vocês. Procurem ler, procurem revistas especializadas, procurem sites na internet que tragam mais conhecimento para vocês. Quanto mais enriquecerem o vocabulário de vocês, os conhecimentos de vocês, melhor o potencial que vocês têm para o mercado de trabalho. Eu desejo para vocês muito sucesso e bons estudos!